O nosso trabalho é sobre o mel. Nosso grupo é composto por Armando Lian, Dionísio Kuhn, Gabriel Lourenço, Giovanna Marcolino, Evelyn Heloísa, Júlia Aglio e Lara Risse. O mel é um alimento geralmente encontrado em estado líquido, viscoso e açucarado, que é produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores. Processo de formação do mel. As abelhas sugam o néctar da flor, depositando no papo ou vesícula nectífera, onde enzimas irão decompor o açúcar do néctar em dois açúcares mais simples, a frutose e a glicose. Durante o transporte, diversas secreções são acrescentadas ao néctar, sendo adicionadas enzimas como a invertase, diástase, glicose oxidase, catalase e fosfatase. Ao retornar à colmeia, a abelha deposita o néctar em favos, onde este perderá grande parte de sua água e se transformando em mel. Agitando as asas para secar a água, presente em grande quantidade no néctar, as abelhas desidratam o mel, matando outros micro-organismos. Composição do mel. O mel é composto principalmente dos açúcares glucose, 32%, e sacarose, 38%. O restante da composição é água, 18%, outros açúcares e substâncias. Por causa da baixa concentração da água, que ele acaba sendo uma substância viscosa. E por sua composição química, o mel é um alimento imperecível e pode durar milhares de anos se for armazenado corretamente. Tipos de mel. O sabor, aroma e cor do alimento irão variar de flor que a abelha coleta o néctar para produzir este doce. Mel silvestre. Este é o mais ingerido no Brasil e é proveniente de diversas flores. É considerado interessante para a pele, vias respiratórias, tem efeito antioxidante e propriedades calmantes. Mel de aça-peixe. Possui aroma e sabor agradáveis e possui efeito calmante e expectorante. Mel de flor de eucalipto. Possui um sabor mais forte e coloração escura. É interessante para o tratamento auxiliar e alívio de infecções intestinais, vias urinárias e doenças respiratórias. Mel de flor de laranjeira. Conta com sabor suave, regula a função intestinal e tem efeito calmante. Mel de cipó-uva. Possui ação antioxidante, especialmente no fígado, por isso pode ajudar a diminuir os efeitos do álcool no corpo. Cadeia produtiva do mel. A cadeia produtiva do mel é composta por 5 quesitos bem importantes, que são fornecedores de insumos, sistema de produção e extração, processamento, comerciantes e consumidor final. Os insumos é o responsável pelo fornecimento de produtos básicos complementares utilizados na produção da matéria-prima, por exemplo, equipamentos, máquinas, embalagens e alguns outros. Na produção do mel são utilizados alguns desses equipamentos, como fumegador, vestuário completo, que é chapéu, macacão, luvas e botas, melgueiras, garfo, desoperculador, mesa, centrífuga, peneiras, baldes, decantador, mesa coletora, bomba de sucção, descristalizador, colorímetro, balança eletrônica de precisão, pHmetro portátil e entre alguns outros. A produção e extração do mel é feita da seguinte maneira: ela começa com a coleta do néctar nas flores. Ele é guardado em uma bolsa no corpo da abelha e levado para a colmeia. Glândulas localizadas na cabeça das abelhas secretam duas enzimas que reagem com o açúcar do néctar. Uma enzima chamada invertase transforma o néctar em glicose e frutose. A outra, glicose oxidase, lhe confere acidez, impedindo sua fermentação. Aí, batendo as asas, a abelha seca o excesso de água presente no néctar. Agora, o processamento. O processamento, eles são os atores que atuam na fase de transformação da matéria-prima. Então, ou seja, o processamento do mel in natura começa com a recepção das melgueiras com favos, seguido da retirada dos opérculos ou desoperculação na mesa desoperculadora. A extração é feita por centrifugação em um equipamento chamado centrífuga. O mel centrifugado passa por
filtragem em uma peneira e é colocado em um tanque decantador, onde as partículas estranhas serão separadas do produto por decantação. A presença de água é fundamental no processo de produção do mel, principalmente em climas quentes, uma vez que a água é usada para auxiliar na termorregulação. Em casos extremos, uma colmeia pode chegar a consumir 20 litros de água por semana. Agora, sobre a comercialização, no Brasil, as importações são maiores que as exportações. Praticamente tudo que se produz é consumido no mercado interno. Pode ser vendido tanto em atacado, em grandes mercados, como em varejo, diretamente do produtor. E por último, o mercado consumidor, o consumidor final. Então, a demanda por alimentos seguros à saúde aumentou nos últimos anos, com o crescimento do consumo dos produtos apícolas. E a preocupação por parte do consumidor final é de adquirir produtos saudáveis para a sua saúde. Então, as tecnologias disponíveis têm uma função importante para a cadeia produtiva do mel, pois permitem passar credibilidade aos consumidores, disponibilizando assim informações sobre a florada predominante, origem, procedência, localização do apiário e período de produção, e apresentar uma embalagem no produto são os diferenciais para o consumidor final. Assim como outros animais precisam de água para suprir as necessidades de seu organismo, as abelhas, embora minúsculas, também necessitam desse precioso líquido para viver. Dizem alguns cientistas que uma colônia forte consome até 5 litros de água por semana. Através desses experimentos, chegou-se à conclusão de que a água representa um fator de grande importância para a vida das abelhas, uma vez que as larvas são alimentadas com uma papa composta de água, mel e pólen, e dessa maneira, se não houver água nas proximidades do apiário, as abelhas lançam-se grandes distâncias com prejuízo de tempo e desgastes. Sabe-se que as abelhas preferem as águas das chuvas ou provenientes do orvalho, mas na falta dessas, lançam-se as outras fontes, como poça de águas paradas no campo e lagoas quase sempre poluídas e contaminadas. Além dos inconvenientes supramencionados, ao procurar os depósitos de água existentes nas folhas das plantas frutíferas e outras cultivadas, atingida algumas vezes pela pulverização de agrotóxicos ou inseticidas, grandes números de abelhas podem morrer por envenenamento. As abelhas necessitam de maior volume de água durante o período de criação, escassez de néctar e nas épocas de muito calor. A melhor fonte para as abelhas é a originária de um pequeno riacho ou de uma simples nascente, onde a correnteza seja mansa e que tenha sobre a água algumas plantas aquáticas, facilitando o pouso e abastecimento pelas abelhas. Impactos ambientais. Dentre os sites e artigos pesquisados, não foram citados impactos ambientais negativos em relação à cadeia de produção do mel, mas sim impactos positivos. Um que se destacou bastante é a polinização, principalmente em áreas onde as criações de abelhas se localizam próximas a plantações de caju. Alguns artigos constaram que as abelhas são responsáveis pela polinização de 30% das plantas utilizadas na alimentação humana. Em um outro trabalho, em um relato, um apicultor disse: "Eu tenho uma área de terra e antes das abelhas as pessoas invadiram para tirar madeira. Depois das abelhas, ninguém mais se aproxima para devastar a mata. Dá gosto de ver os troncos de árvores que tem agora." Ou seja, as abelhas ajudam direta e indiretamente com impactos positivos. Impactos econômicos. A produção de mel é uma atividade com grande geração de renda, já que tem um custo inicial pequeno, diferentemente da agricultura e da pecuária, que tem um custo inicial mais alto. Alguns relatos de apicultores foram: "Com a venda do mel, minha renda aumentou e hoje eu posso comprar coisas que antes eu não podia. O dinheiro do mel me ajudou na compra da minha moto
e até na construção da minha casa. O lucro do mel é muito bom. Dá muito mais resultado criar abelha do que plantar um roçado. O lucro é ótimo, muito melhor que plantar ou criar gado. São milhares de coisinhas trabalhando para mim e eu não preciso dar nada para elas, só uma casinha. Legislação jurídica e o mel. Lei das Águas. De acordo com o governo do Brasil, a Lei das Águas se baseia em 6 princípios básicos. A água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado, dotado de valores econômicos. A gestão dos recursos hídricos deve ser sempre proporcional ao uso múltiplo das águas. Foi criada em 8 de janeiro de 1997 a Lei nº 9.433, mais conhecida como Lei das Águas. Tem como objetivo promover a disponibilidade de águas e utilização racional e integrada dos recursos hídricos para a atual e as futuras gerações. A Lei da Água surgiu em contexto em que a água se tornou cada vez mais escassa, como preocupação de que sua distribuição seja equitativa. O território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Como todo mundo sabe, tudo que é vida e produção necessita de água, por exemplo, o mel, que foi nosso produto escolhido. Primeiramente, a produção precisa ter no máximo 17% da umidade para não fermentar, quando as abelhas não conseguem fabricar um mel. Os apicultores costumam dar uma mãozinha, retirando o excesso de água com o aparelho desumidificador. Além disso, a produção deve ficar guardada longe da luz, da umidade e do calor. Uma das características mais importantes do mel é o seu conteúdo da água, que interfere diretamente na sua viscosidade, peso específico, maturidade, cristalização, sabor e conservação. O conteúdo da água do mel pode variar de 15% a 21%, sendo normalmente encontrados níveis de 17%. Apicultura sustentável. Uma das formas sustentáveis na produção de mel é a apicultura sustentável, que está ligada à apicultura orgânica, onde sua natureza é respeitada, assim como seus ciclos biológicos e a produção de alimentos naturais e saudáveis, que resultam em produtos nutritivos aos consumidores. Para criar um ambiente sustentável na apicultura, o produtor deve se preocupar com a manutenção e a qualidade de vida das abelhas, focando em uma alimentação mais saudável para as abelhas, ter fontes de água potável e um manejo adequado das colmeias, de acordo com os períodos das floradas. A alimentação artificial só é necessária em épocas críticas, onde não há ocorrência de floração, pois as abelhas preferem o alimento natural, e o uso de alimentos artificiais pode ser prejudicial à saúde das abelhas. É muito importante que as colmeias sejam distanciadas de áreas que fazem uso de pesticidas ou de tratamentos à base de veneno, no mínimo 2 km de distância. Esses cuidados fazem com que a produção possa ser denominada orgânica. A apicultura não é uma atividade destrutiva como a maioria das outras atividades rurais. É uma atividade de recursos naturais que gera renda para os agricultores, utiliza a mão de obra familiar no campo, diminuindo o êxodo rural e é ecológica, pois não desmata para criar. E para finalizar nosso trabalho, a gente deixa uma pergunta para vocês responderem no fórum. Você acha que a produção de mel é prejudicial ao meio ambiente devido ao seu gasto de água? Por quê? E é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.